Olá, a aula de hoje é sobre as marcas e os seus elementos. O que é uma marca? O significado dessa palavra mudou ao longo do tempo e hoje a gente usa a palavra marca num sentido muito mais amplo. Se a gente partir do sentido literal da palavra marca, né, marca é uma identificação de alguma coisa, algo que a gente usa para marcar, para identificar alguma coisa. E esse é o sentido original da palavra. Marca surge como a identificação de alguma coisa. Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente entender, então, esse papel da marca. Na história da humanidade, o sentido de propriedade das coisas foi evoluindo ao longo do tempo. No primeiro momento, a gente entendeu que tínhamos a propriedade de objetos, de coisas materiais. Com o tempo, também passamos a entender que tínhamos a propriedade sobre os animais que a gente domesticava. E só muito mais tarde veio a compreensão de que o homem poderia ter a propriedade sobre a terra. Até hoje esse é um assunto controverso, né? Se a terra sempre esteve aí, por que um ou outro indivíduo tem a propriedade sobre um determinado pedaço de terra? E isso colocou a gente em uma determinada situação. Em algum momento histórico, nossos antepassados se julgavam proprietários ou donos dos animais que eles domesticavam, mas a terra era de uso comum, a terra era compartilhada por todas as pessoas. Então, várias pessoas que tinham animais, que tinham a propriedade de animais domesticados, colocavam esses animais em um mesmo espaço, numa mesma terra, num mesmo pasto. E quando você tinha essa situação, numa mesma terra, animais que pertenciam a pessoas diferentes, surgiu a necessidade, então, de marcar os animais para dizer qual pertencia a qual indivíduo. Cena cruel, né? Mas é assim que surge o conceito de marca. Eu estou marcando alguma coisa para dizer que aquilo me pertence. E se a gente parte, então, para o contexto do comércio, para a produção e comercialização de bens, a gente também vai ter a questão, o fenômeno das marcas aí acontecendo. Nesse exemplo aqui é uma espada e essa espada está marcada aqui, acredito que seja marcada pelo ferreiro que fez essa espada, né? Então, o profissional que fez essa arma coloca ali a sua marca para identificar que foi ele que produziu essa arma. É interessante a gente perceber que nesse momento aqui, o ato de marcar, ou de colocar a marca do ferreiro aqui nessa arma, tinha um sentido negativo, um sentido de exclusão. Ele fazia isso não para afirmar que essa arma foi ele quem fez. Ele fazia isso para excluir a responsabilidade dele sobre as outras armas que não foram produzidas por ele. Então, se numa guerra uma arma desse um problema, ele não poderia ser acusado ou ser responsabilizado por esse problema se aquela arma não tivesse a sua marca. Então eu marcava para identificar e marcava para excluir a responsabilidade. Então esse é o sentido original de marca, né? Eu uso a marca para identificar aquelas coisas que me pertencem e para identificar aquelas coisas que eu fiz, excluindo a minha responsabilidade sobre as coisas que eu não fiz. Mas o que acontece? Com o tempo, esse ferreiro começa a perceber que, marcando as suas espadas com a sua marca, com o seu selinho ali, com a sua assinatura, ele começa a ser valorizado. Os guerreiros começam a perceber, olha, as armas feitas por esse ferreiro aqui, que assinou a minha espada, são armas muito boas. E esse ferreiro começa então a ter mais demanda, mais procura pelas armas que ele faz, em detrimento das armas que outros ferreiros ali fazem também. E aí a gente percebe então um sentido afirmativo do uso da marca. Eu estou assinando os produtos que eu fiz para dizer que realmente isso é meu e que isso tem valor, e que você pode confiar naquela coisa que eu fiz. Quando a gente passa a usar a marca nesse sentido, ela não tem mais só o papel de identificar as coisas, de dizer o que pertence a quem ou o que foi feito por quem, ela passa a ter o papel de valorizar as coisas. E é o jeito que a gente usa as marcas hoje. Marcas valorizam os produtos que a carregam. Coloquei dois exemplos aqui, né? Computadores existem muitos por aí, mas se ele tem essa marca aqui, da Apple, a tendência é as pessoas valorizarem mais aquele produto porque entende que o fabricante trabalha bem. Que quem fabrica o computador com essa marca, fabrica o computador de boa qualidade. E aí, por mais que seja um computador como todos os outros, ele vai ser mais valorizado por ter essa marca, por carregar essa marca. Mesma coisa aqui, muitas empresas fabricam carros, existem muitos carros por aí. Mas se o carro tem essa marca, né, da Mercedes-Benz,
a gente entende que ele é um carro de boa qualidade. Então, o fabricante Mercedes-Benz coloca a sua marca nos seus veículos para que ele se valorize, para que as pessoas entendam que ele foi fabricado com boa qualidade, que você pode confiar naquele produto. Pelo fato do carro ter essa marca, a gente já atribui mais valor para ele. Podem até ter outros que tenham até mais qualidade, mas por esse aqui ser uma marca conhecida, as pessoas vão valorizá-lo mais. Então essa é a essência, é a origem do uso das marcas. Marcas surgiram para identificar coisas e com o tempo a gente descobriu que elas valorizam coisas. E é esse o uso que a gente faz da marca hoje. A marca valoriza os produtos da nossa empresa. Para isso é necessário ser feito todo um trabalho então de construção, de desenvolvimento dessa marca, que a gente vê aí nas próximas aulas. De momento é importante a gente entender bem esse conceito. O que é uma marca? Então, se nesse momento aqui de identificação e valorização, marca é um elemento que eu coloco ali para identificar, né? Um elemento que eu coloco ali para distinguir o meu produto do outro, hoje, marca é um conceito muito mais amplo, muito mais coisa faz parte do que a gente chama de marca, e é isso que a gente vai ver. Mas se a gente pensar na marca ali como esse elemento que identifica a coisa, esse elemento que distingue um produto de um fabricante do outro, a gente percebe ali então que uma marca é composta de palavras, símbolos, né? Nesse exemplo aqui temos símbolos, né? Um símbolo que identifica a marca Apple, um símbolo que identifica a marca Mercedes-Benz, mas esses símbolos também poderiam vir, e normalmente vêm, né? Associados a palavras, né? Então o nome ali Mercedes-Benz, Apple poderia estar próximo dessas marcas. Então o que tem de importante aqui? O elemento visual que representa um fabricante, né, que identifica os produtos de um fabricante e que ajuda a valorizar aquele produto, ele é uma parte só do que a gente chama de marca. Marca é um conceito muito mais amplo, mas esse elemento visual é o que inicia esse processo, é a base desse processo, é onde tudo começa. E esse elemento visual pode conter palavras e símbolos, e essas coisas têm nome. Quando uma marca usa uma palavra para se identificar, seu próprio nome ali por escrito mesmo, né, com letras ali escrito, o nome da marca, a gente chama isso de logotipo. Logo é uma palavra de origem grega que significa palavra, expressão, argumento. Então tem a ver com a palavra escrita mesmo, né? A palavra escrita que representa a empresa é o que a gente chama de logo. Esse logo é desenhado de uma maneira específica, usa uma tipografia, uma tipologia específica, né? Usa uma fonte ali que foi escolhida para representar a empresa. Então, o logo, que é a palavra, mais essa tipografia, é o que a gente chama de logotipo. Então, a representação gráfica visual do nome da empresa escrito com uma determinada tipografia é o que a gente chama de logotipo, e às vezes ali a gente resume, abrevia, né, e chama só de logo. E eu posso ou não associar a esse logotipo um símbolo, um desenho mesmo, um gráfico, um ícone que represente a minha empresa. Então a representação visual da minha empresa pode ter o nome da empresa escrito e pode ter um símbolo. Pode ter essas duas coisas combinadas ou pode ser as duas coisas separadas. Nesse exemplo aqui da Apple, ela só usa isso. É difícil você ver Apple com a palavra Apple escrito perto, né? É só esse desenho mesmo que já representa. Já Mercedes-Benz, é mais comum a gente ver o símbolo com o texto Mercedes-Benz, né, escrito junto aqui perto da marca. E aí isso nos leva a uma constatação, né, que é bastante curiosa a respeito do mercado, até uma polêmica que existe entre designers e não designers, né, que é o uso da palavra, da expressão logomarca. A palavra é corriqueiramente usada no mercado, é difícil evitar que as pessoas a utilizem, né, já virou comum as pessoas usarem essa expressão, mas tecnicamente ela não faz muito sentido. Logomarca não existe. Né? Por quê? Se eu estou dizendo logomarca, logo é a palavra, e eu estou supondo que marca seria então a parte visual. Quem diz a expressão logomarca meio que está querendo dizer, né? É a logo mais a marca, é o texto mais a marca, é a palavra mais o símbolo. Né? Então eu estou assumindo que a palavra marca seria só o símbolo. Né? Logo é o texto e marca seria o símbolo. E justamente o que a gente está defendendo aqui nessa aula é que marca é muito mais do que só o símbolo. Marca é um contexto que engloba o tipo também, que engloba o texto também. O texto já é marca, já faz parte da marca. Eu não posso separar o texto da marca, falar que esse é o logo, esse é a marca. Né? Tudo junto
ajuda a formar a marca. Tudo junto e mais um pouco. Mais uma série de outros elementos, que é o que a gente vai ver aqui. O que a gente chama de marca hoje, então, é um conceito muito amplo, muito expandido, que significa tudo aquilo que identifica e valoriza a empresa. Todos os elementos que, de alguma maneira, vão contribuir para eu perceber quem é a empresa que faz determinado produto e quais são os seus valores, quais são as suas crenças, qual é a sua identidade. Esse desenho aqui mostra bem essa composição de coisas, esse conjunto de elementos que a gente chama de marca. Ele começa, sim, pela assinatura visual, onde eu tenho o texto, que aqui está sendo chamado de lettering, né? E ou o símbolo, texto e ou o símbolo, né? Pode ter uma coisa ou outra, ou as duas coisas juntas. Esse é o começo, é por onde começa a formar a marca de uma empresa. A assinatura visual dela. Talvez no passado a gente considerasse que só isso é a marca, né? Essa é a marca da empresa, é o desenho, o símbolo que ela usa para se identificar, mas hoje isso foi se expandindo. Esse desenho aqui, ele é utilizado para formar uma identidade visual. A marca é aplicada em alguns elementos, em alguns objetos, de maneira padronizada, para que as pessoas identifiquem naquelas coisas a empresa que faz. Então, a papelaria que a empresa utiliza, cartões de visita, papel timbrado, envelopes, né? Todos vão ser ali padronizados numa mesma linguagem e isso também compõe a marca. O site da empresa, a presença da empresa nas redes sociais, o catálogo, o material comercial que ela usa para vender, as embalagens dos seus produtos, a frota, os veículos que ela usa, o uniforme das pessoas, tudo isso faz parte da identidade visual da empresa. A ponto de a gente bater o olho e já entender que aquele elemento faz parte de uma empresa. Essa compreensão de bater o olho que uma coisa faz parte da empresa já é marca, já faz parte da marca, né? É mais do que o símbolo, é mais do que só o desenho ali que identifica a empresa, mas também é marca, também compõe esse conceito que a gente chama de marca. Mais amplo ainda que isso, a gente tem todo o mecanismo de identidade corporativa. A empresa definindo quais são os seus valores, sua missão, sua visão, sua filosofia, seu modelo de negócio, seu jeito de trabalhar, né? A maneira como a empresa se constitui. Tudo isso é marca, tudo isso é parte da identidade dela. As campanhas que a empresa faz de propaganda, de comunicação, os produtos que ela escolhe oferecer para o mercado, o atendimento que ela oferece para as pessoas, os funcionários que trabalham lá, né? As coisas que são ditas pela imprensa a respeito da empresa. Tudo isso ajuda a compor a marca, a percepção que a gente tem de que aquele fabricante tem determinadas características. E por fim, faz parte também do conceito de marca todos os contatos que a empresa estabelece com a sociedade, né? Então, a relação da empresa com os consumidores, a relação da empresa com seus fornecedores e revendedores, a relação da empresa com órgãos governamentais, a maneira como ela se relaciona com cada público desse, com cada segmento desse da sociedade, é parte da sua identidade. A empresa escolhe se relacionar de uma determinada maneira. E isso cola na identidade dela. Isso ajuda a gente a entender quem ela é. Vou dar um exemplo aqui, né? Em épocas de Lava Jato, algumas empresas escolheram estabelecer um relacionamento com instituições públicas de uma maneira não tão ética, de uma maneira não tão honesta. Isso passou a ser parte daquela marca. Quando a gente descobriu as coisas, a gente passou a associar esse relacionamento antiético que ela tem com instituições públicas com a própria marca. Alguns nomes de construtoras por aí, né? Só da gente ouvir o nome, você já associa com coisa ruim, com essa questão antiética delas no relacionamento com instituições públicas. Isso passou a fazer parte da marca. Então perceba que o conceito de marca se ampliou daqueles elementos ali que eu utilizava para identificar as coisas que são minhas ou que eu produzi. Isso foi se ampliando ao ponto de hoje tudo que a empresa faz, toda ação, toda apresentação dela no mercado compõe a sua marca, compõe a sua identidade. Espero que os conceitos tenham ficado claros. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima aula.